E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. O Verdão chega à sua quinta semifinal nas últimas 6 edições da Libertadores, galera. Palmeiras, que é o gigante brasileiro aí na Libertadores. Palmeiras derrotou o River Plate no placar de 3-1 no jogo de volta e no agregado ficou 5-2. Palmeiras hoje conhece o seu adversário na semifinal, que vai ser ou a LDU ou o São Paulo. São Paulo que perdeu o primeiro jogo no placar de 2-0. Tô deixando aqui para vocês o Sport TV News falando tudo sobre esse jogão de bola do Verdão contra o River Plate, galera. E foi muito prejudicado pela arbitragem, mas graças a Deus o Verdão conseguiu passar para a semifinal. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Mais uma semifinal, no caso, né? Em 6 Libertadores disputadas com o Abel, o Palmeiras chega à sua quinta edição na fase de semifinal. Uma máquina, Jojo. É uma máquina, né? E o jogo de ontem foi um jogo de xadrez, né? Aliás, não, os 190... Foi não. Foi sim. Futebol. Eu sabia. Não, que assim, no tabuleiro, eu do gosto tabuleiro muito da de Libertadores. xadrez. Eu não vi um bispo correndo pra lá, não vi a torre eu vi. correndo na Mas frente. cavalo você viu? Não, Eu cavalo vi. tinha. E que tinha de cavalo... E torre tinha. Torre sim, tinha. o cavalo tinha muito. Eu acho que tem essa brincadeira do xadrez, que não é de hoje. Inclusive, em 2020, quando o Abel eliminou o River Plate, né, e foi campeão da Libertadores, River Plate também de Galhardo, a imprensa argentina usou muito esse termo, né? Que foi um duelo de xadrez no tabuleiro da Libertadores. E ontem foi mais um episódio, né, nesses 190 minutos da partida da Argentina e uma partida aqui no Brasil, ontem no Allianz, uma partida de xadrez entre Abel e Galhardo, em que no primeiro jogo, né, o Palmeiras faz um belo primeiro tempo e depois as mudanças de peças, mudanças de posicionamentos ali, de peças no tabuleiro, fizeram a diferença no jogo, né, e o River consegue equilibrar um jogo que começou muito difícil na Argentina e faz um gol que é salvador. E aqui a gente já esperava, e a gente comentou aqui no News, né, que esperava que o Galhardo ia colocar uma disposição tática diferente, foi exatamente o que aconteceu. Então foi aquela coisa, você vai fazer isso? Então toma essa. Então um respondendo às reações táticas, né, do outro. E aí o Palmeiras soube responder muito bem. Agora, claro que quando toma o gol cedo, dá aquele pavor. E o Abel fala, usa o termo intranquilo, que o time realmente ficou intranquilo. E essa disposição tática, né, de um meio-campo povoado, porém muito ofensivo, não é que ele colocou 5 volantes, ele colocou 2 armadores, né, com salas de referência. Então tinha. E o Galopo, né, que o torcedor do São Paulo conhece bem, que no São Paulo foi até centroavante, o Galopo. Então ele é um volante extremamente ofensivo. Então o Abel estava com muita dificuldade de conseguir ter uma rota de ataque, né? Então você viu o Andréas Pereira, que é um jogador super importante para o Palmeiras, isolado, não estava funcionando bem. E no segundo tempo foi uma resposta de posição de peças, por exemplo. Então ele coloca ali paralelamente, ele divide o ataque lado direito, lado esquerdo, Vitor Roque lado esquerdo, Flaco lado direito, o Andréas Pereira mais pelo meio, o Felipe Anderson também, e tenta resolver esse problema. Perde o Gustavo Gomes, que é uma referência técnica, que é uma referência de liderança, e aí entra o Bruno Fux na maior roubada, e além de ir muito bem defensivamente, ele participa das 2 jogadas de gol, né, quando o Palmeiras já tinha conseguido empatar o jogo também cedo, né, no comecinho do segundo tempo com o Vitor Roque, equilibra e muda também a postura, não só taticamente, mas a postura comportamental e mental que faz parte de um jogo de xadrez e também de um jogo de futebol, porque ontem você viu um primeiro tempo completamente quebrado, né, tava irritante, porque o River faz o gol cedo e para o jogo, pica o jogo fica chato, aí quando toma o gol, aí teve que mudar. Então começa a colocar atacante, né, imaginando que vai deixar o Palmeiras recuado, e isso não acontece. Então, nessa brincadeira do xadrez, quem deu o checkmate mais uma vez foi o Abel Ferreira, classificando o Palmeiras mais uma vez para uma semifinal de Libertadores, mas de todo modo foi um jogo muito interessante, 2 técnicos que respeitados, com títulos e que se estudam muito, e o Abel mais uma vez saiu vencedor. Uma pergunta, Júlia, você joga xadrez, não? Eu não, mas minha filha está fazendo xadrez. Ela tem. Eu acho isso o auge da humilhação. Eu também vivo isso. Para aprender. Senão ela sabe mais do que eu, então, sensacional. Eu vivo isso também, uma acho boa idade para o auge aprender. da humilhação.
O quê? Não jogar xadrez? Não, o filho chamar para jogar o xadrez e você falar que não joga Você porque não não joga sabe. xadrez? Que não sabe. Ai, Mário, é tão bonitinho, viu? A Eu criança acho de 4 lindo. anos jogando xadrez. Eu vi isso lá em casa joga também, acho lindo. xadrez. É só um? É só um que joga, os outros não gostam não, mas eu gosto bastante. Mas você joga com ele? Eu jogo. Mas deixa ganhar? Não, não deixo. Se ganhar, ganhou. Não pode deixar ganhar. Não, se ganhar, ganhou. Mas vai jogar a Vera? Mas assim. Mas vou te na mesma falar, categoria, um de 40 e um de 10. Não tem o menor problema. Não tem problema. De conhecimento está equilibrado já. Não tem o menor problema. Tem muitos campeões com idade muito jovem. 10 anos? Tem. É mesmo? Tem mesmo. Tem grande mestre, quase com 12 anos tem. Então por que não pode ter no futebol? Olha aí, ó. Não, no futebol é mais difícil porque tem a questão de corpo. O Lofê tá só sendo ranzinza. Tem uma questão de corpo. Não, claro que tem. Tem grandes jogadores já com 12 anos, 14 anos, 15 anos. Né? Que outra coisa também, cubinho. Não, aí é outra coisa. Isso eu não vou conseguir jamais. Aí é outra coisa. Mas enfim, só para usar o comparativo. Outro dia eu achei na mesa do meu filho todo desmontado. Quer dizer, mas é mais meu fácil, filho. encaixa, vai lá É quebrado. Acho que no xadrez, por exemplo, tem algumas coisas, Primeiro que no xadrez não precisa de tanta participação nem intervenção do árbitro, né? O árbitro ontem atrapalhou bastante o jogo. Para os dois lados, no primeiro momento contra o Palmeiras, depois é um árbitro ruim, tá? Deu cartão errado. Deu cartão errado. Cartão. Eu vou te expulsar porque é o segundo amarelo. Ih, não é segundo amarelo, nem anotei direito aqui. Não estou entendendo a minha letra atrapalhado, né? E os argentinos, assim, eu torço com gosto contra o futebol argentino, principalmente por conta dos acontecimentos de jogos como ontem, tá? O River fez 1-0 no Palmeiras. Logo de cara, de começo, certo? Isso. Nem é o resultado que dá classificação para o River, era um resultado que levava para os pênaltis. Pois é, e mesmo assim, o que eles fizeram no jogo não quero jogar mais, quero arrumar confusão e com condição de jogo. O time do River não é ruim, não. O Palmeiras ganhou ontem de novo de um time, de um bom time, um time bem dirigido com bons jogadores. Mas assim, fez 1-0 e não quero jogar mais, então, quero arrumar confusão. Mas isso que eu ia falar. Quero eu acho fazer que a maneira como encontraram para controlar para segurar esse resultado, as maneiras, porque usaram de vários artifícios assim desse nível aí, eu não concordo. Mas não acho tão errado você jogar para segurar um resultado contra o Palmeiras. Segurar o resultado. Quem vai para cima do Palmeiras normalmente... Mas estava, né, o resultado era pênalti. Mas deixa eu te falar, ir para cima do Palmeiras... Não, mas não é ir para cima, é continuar jogando. Tá? Do jeito que começou o jogo, fez 1-0. Continue jogando. Mas aí você botou o Palmeiras no jogo. Já botou o Palmeiras no jogo. Não, pelo contrário, você tirou o Palmeiras do jogo. Por quê? Então, o resultado era do Palmeiras e você tirou o resultado do Palmeiras. Não, então agora o Palmeiras tem que ampliar para avançar direto. Foi o que aconteceu. Então agora você continua jogando, porque você já colocou inclusive o clima. Isso é uma crítica às torcidas nacionais, tá? Não é específica a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras colocou o River Plate numa situação confortável, com aqueles cantos argentinos o tempo inteiro. O estádio cantando todas as músicas que se cantam na Argentina com o mesmo ritmo, só troca algumas palavras e algumas palavras ainda são mantidas. Mas né? O futebol brasileiro traz muita referência argentina de torcida. O River Plate não trazia. Tudo bem, pode ser recente. Os gritos de torcida, e ainda temos, os gritos de torcida brasileiros são muito bons, incentivam mais do que essa cantoria chata, que às vezes fica a mesma música durante 15 minutos. O River estava confortável, estava se sentindo em casa. Só ouvia a mesma música que ele ouvia em casa, era só fingir que era espanhol. The Voice de torcida agora. Era só fingir que era espanhol. Não é, The Voice de torcida. Especificamente foi a torcida do Palmeiras ontem, mas quase todas as torcidas do Brasil passam esse ridículo de importar as músicas e os cantos e os ritmos da Argentina. Eu não sei se eu acho ridículo, porque no Chile, por exemplo, se usa música brasileira. Eu acho legal, eu acho que é uma coisa continental. Tem um movimento daqui para lá também. Existe uma maneira de torcer argentina e existe a maneira de torcer brasileira, tá? É uma questão de identidade, tudo bem. Tudo bem. Os gritos de torcida são diferentes, a maneira de se manifestar, mas enfim, não é uma crítica direta à torcida do Palmeiras, só questão de ontem. Várias torcidas, todas não, mas várias torcidas brasileiras estão fazendo isso. E o River estava confortável. E aí o River confortável resolveu fazer cera, resolveu arrumar confusão, e ao invés de jogar. Um time que tem condição de jogar. E por isso e a maior parte, vocês vão ver Estudiantes e Flamengo hoje, tá? A maior parte dos times argentinos, tendo capacidade de jogar, prefere deixar de lado o jogo
e arrumar confusão para fazer o tempo passar. O mais divertido é o seguinte, todo o tempo que o River perdeu, desperdiçou do jogo, o River queria de volta. Me devolve. Foram vocês que desperdiçaram o tempo. Vamos falar do destaque, que por acaso é argentino, tá? Destaque da partida. Acho que o Flaco foi o nome, não só do jogo, mas do confronto, ida e volta contra o River. Porque hoje ele é o melhor jogador do Palmeiras. Ele é o melhor do Palmeiras? Disputando com a dupla dele. Então, fico nessa dúvida também. Disputando com a dupla dele, mas eu acho que ele, além de fazer os gols, ele está criando as jogadas. Então, acho que talvez ele seja o melhor nome, o nome mais... Bom, ontem o Gustavo Gomes se machucou. Para mim, o Gustavo Gomes é uma bandeira do Palmeiras. É que quando a gente fala de melhor jogador, normalmente a gente não olha Isso, é do meio para né? frente. Do meio pra frente. Mas eu concordo com você. O Flaco Lopes, inclusive, agora é artilheiro dessa edição da Libertadores. Tem 7 gols, assim como o Maravilha Martínez, do Racing. Ambos com 7 gols. E é bacana porque ele demora, a gente já citou ele aqui, quando falava de adaptação, né, em time. Ele demora um pouquinho a se firmar no Palmeiras, quando chega. E demora um pouquinho, assim, tipo uma temporada. Ele é contestado. Eu lembro que o Abel era muito criticado até quando... Até o começo do ano ele estava criticando. Né, verdade? Não, mas tem torcedor criticando o Abel. Tocando em pontos técnicos, assim, na entrevista coletiva. Ele pega muito no pé do Flaco. Isso Abel. é um fato. Pega muito no pé Mas do acho que agora ele sucumbiu, hein? Mas ele amadureceu no Palmeiras, né? Quando ele chegou ali como uma promessa do Lanús com 21 anos. Pois é, e aí logo tá no ano 24. seguinte, quem quer levar ele? O Lanús de volta, queria O River. Todo mundo queria, muita gente queria. Já que não está aproveitando aí... Vem ser feliz não, aqui. O River levou um jogador do Palmeiras também, assim, ontem entrou, né? Porra. Nossa, não estamos falando... Vamos falar de nível técnico. Eu estou falando do cara que... O nível técnico do River é bom, mas é aquém. E é natural que seja pelo investimento que se faz no futebol sul-americano e no futebol brasileiro. E é o maior investimento do futebol sul-americano, tirando o futebol Brasil. Argentino. Fora o Brasil. Mas ainda assim, é menos da metade do que o Palmeiras gastou. É isso. Teve uma vez que eu até dei uma exagerada, acho que num seleção, sei lá, que eu falei assim, também não é essa pindaíba. Porque se a gente usar o Palmeiras como referencial, o River passa a ser um time até sem orçamento. Só que é isso, o negócio é que o referencial é tão alto que a gente esquece que fora do Brasil foi o clube que mais dinheiro gastou na montagem de elenco dessa temporada. E tem uma coisa muito... e folha, né? E folha, exato. E por conta dessa força financeira, o que acontece? O Brasil está apto a trazer jogadores argentinos de bom nível médio, né? Bom nível está na Europa, né? De nível médio que causem um impacto nos times aqui brasileiros, que joguem com destaque aqui nos times brasileiros. Os times argentinos não estão habilitados a levar jogadores brasileiros de nível médio para a Argentina. Eles não querem também, mas assim, mesmo que eles quisessem... Eu acho que é isso aqui. Não, mas eles não querem. Você pode ver que o histórico de jogador brasileiro na Argentina é muito inferior ao histórico de jogador argentino no Brasil. Mas né? É porque o jogador brasileiro que tem condição de sair do Brasil, ele já mira numa Europa. Sim, mas e já na Europa grandona, houve um equilíbrio... Na grande Europa. Já houve um equilíbrio financeiro, uma proximidade financeira maior, a ponto de, se os argentinos quisessem contratar jogadores brasileiros de nível médio, igual a gente contrata os de nível médio deles, né? Aqui no Brasil a gente está com os nossos jogadores de nível médio e dos jogadores sul-americanos de nível médio. E está deixando para eles os jogadores mais veteranos, os jogadores jovens que eles lançam o tempo inteiro, né? E os jogadores deles, alguns de nível médio para bom, né? E eu falei do Brasil, mas na Argentina também, né? Quando tem oportunidade, eles vão primeiro, normal, né? Todo jogador mira tendo oportunidade de sair do seu país, mira primeiro na Europa, Argentina. Isso. Tanto que os que a gente vê aqui, o próprio Flaco é o único representante argentino atuando no futebol brasileiro convocado. Ele não foi nem relacionado para os jogos argentinos. A gente tem outros talentos aqui que, da onde é que saiu isso aí? Como é que ninguém estava vendo? Só que não tinha tanta expressão na própria Argentina, né? Só para a gente amarrar aqui o Flaco, a gente já deve ver a melhor temporada dele da carreira. São, inclusive, 13 jogos a menos comparando com a anterior, que foi a melhor. 48 jogos. Jogar, né, Mari? Mas jogou mais. Tá jogando vendo? muito mais. Tá vendo como é que a gente entende? E desde que essa dupla se estabeleceu como titular, Flaco Lopes tem 7 gols e Vitor Roque 8.
Essa é a produção dos dois depois que passaram a atuar juntos. Da dupla, Flaco Roque. 48 jogos, 19 gols e 4 assistências agora. E no ano passado foram 61 jogos, 22 gols e 7 assistências. Vamos ouvir o Abel. A gente está falando muito dessa dupla. E o Abel tinha muita resistência e tal. Mas mérito do Abel também repensar e encaixar os dois aí de um jeito que o Palmeiras é que ganhou, né? Vamos ouvir o Abel falando sobre o futuro dele, então. De novo? O meu avô, o meu falecido amor, chamava-se Abel. Ele não assinava contratos. Falava de boca. Eu não preciso de assinar um contrato. Eu, com este Palmeiras, com esta direção, eu não preciso de contrato nenhum. Eu não preciso de contratos. Preciso só que as pessoas estejam dentro do clube, confiem no meu trabalho e que os nossos torcedores também. Agora, a partir do momento, se os torcedores não confiarem no meu trabalho, não vou ser empecilho para ninguém. Agora, eu não preciso de assinar um contrato para dizer que quero continuar. O presidente sabe. E eu, antes do Mundial já. E o meu contrato com eles durou 1 segundo. Nem o meu agente foi preciso chatear. Não é preciso. É copy-paste. Não preciso de mais nada. Portanto, não preciso de assinar nada. Basta a minha palavra o suficiente. Copy-paste do português, copia e cola. Isso. Ctrl-C, Ctrl-V. Ou Ctrl-C, Ctrl-V também no atalho. O que ele quer dizer é que pode pegar o contrato, duvido, pode pegar o contrato de agora e replicar que eu assino de novo. Tá. Ninguém faz isso. Ele não quer, é muito raro ver por parte do treinador não querer multa. Né? Então, a Leila Pereira, antes do jogo, ela fala, olha, o contrato está na mão do Abel e não tem multa. Você não tem multa? Porque o que protege um pouco aí o treinador, a gente nem está falando de clube, é a multa, certo? Quando ele é demitido. Isso. Mas o contrato não segura ninguém. A gente não viu o que aconteceu com o Renato Gaúcho? Então, mas o Então, Renato foi uma decisão do Renato, aí o Fluminense não tem que pagar a multa. Que é rara também. Mas a gente já viu outras querendo também, dizer... o Cudê, a gente já viu o Arthur Jorge. Sim, o que eu estou querendo dizer é que o contrato para treinador é uma coisa muito específica. Para jogador, não, faz toda a diferença, que o jogador é um ativo do clube, vai ser vendido, revendido, ok. O técnico não tem essa. Tudo isso para dizer que o Abel sempre fala essa frase para quem é próximo a ele, e ele fala isso publicamente também, que a palavra dele é mais importante que uma assinatura. Então ele continua com esse discurso, se você vai, e hoje eu conversei com uma pessoa próxima ao Abel, e ele falou exatamente isso, ele vai ficar, e a gente falou isso ontem, esse time foi construído para ele, e não é um time para uma temporada. Se tem um time, vou falar só de São Paulo, tá? Se tem um time que o torcedor consegue imaginar, não só até o final do ano, mas temporadas, é o Palmeiras. São Paulo consegue? Mal está conseguindo sobreviver com um monte de jogador machucado, certo? Corinthians consegue? Não consegue. Ainda tem um monte de multa para pagar, já foi condenado com borras de novo, transfer ban. O Santos também não consegue. Então, o Palmeiras consegue, porque fez contratações esse ano, foram 12 contratações, para que seja construído um time para um projeto a longo prazo. Então, não faria sentido nenhum. É claro que ele pode, eu estou falando isso, mas é futebol. Pode ter uma sequência ruim, ele se encher, sair, ficar chateado com rede social e sair. Ou o Palmeiras, eu acho improvável que parta do Palmeiras. Mas, enfim, a gente sabe como o futebol é resultadista e essas coisas acontecem. Agora, o contrato, na realidade, não significa muita coisa. E a relação é muito forte, construída entre o Abel, entre o Palmeiras. Então, quando a gente conversa com as pessoas, elas repetem isso pra gente. Joana, ele vai ficar. E tem essa coisa do Abel que ele gosta de fazer um charme também. Você sabe, Joana, mas vai ficar. Quem descobriu que a palavra do Abel vale mais do que a assinatura, recentemente? O Alçade. O Alçade descobriu, devia ter feito na palavra, só que a assinatura não valeu muita coisa. Tem esse detalhe aí, enfim, que precisa ser lembrado também. Né? E ele mesmo fala na coletiva, né? Em dado momento ele fala dos jogadores que saíram e que são assediados, recebem propostas, ele fala assim, todo mundo aqui recebeu proposta, o treinador recebeu proposta. E vamos lá, o treinador recebeu a proposta, tenho certeza que deve ter recebido propostas ao longo desse período. Com certeza, ele é bom, normal é isso acontecer. Não tenho a menor dúvida. E um dos motivos que fez com que o Abel ficasse é que todas essas propostas não eram melhores do que a proposta do atual empregador, que é ótima. Financeiramente é ótima e do ponto de vista desportivo é excelente. A do Alçade era, financeiramente Sim, ok.
Mas assim, tanto era que ele assinou. Depois ele viu que talvez não fosse interessante para a carreira. Porque a carreira você tem que colocar o financeiro e o desenvolvimento de carreira, que é a parte, muitas vezes, conhecida como a parte esportiva. Não há proposta melhor que a do Palmeiras, sob o ponto de vista esportivo, e talvez não haja melhor sob o ponto de vista financeiro. Porque para ser melhor sob o ponto de vista financeiro, tem que ser no nível A da Europa. E aí eu acho que é isso que ele espera, é por isso que não tem multa. Um dia ser lembrado pelo nível A da Europa. E o nível A é talvez altíssimo. ele abra mão até de dinheiro pelo nível A da Europa. Porque ele também tem um projeto esportivo. Sim, só que eu não sei se o nível A da Europa vai chegar. Como tinha a vontade de assumir a seleção brasileira, porque o nome dele foi, né, esteve ali, cotado, então, e fazia parte desse acordo com a Leila, assim, ó, se eu receber proposta da seleção brasileira, você me libera, tá bom? Ela, tá liberado. Fica tranquilo. Perfeito. Então o diálogo caminha muito para isso, claro. Entendeu? Então não adianta ficar perguntando se ele vai assinar, porque acho que a gente vai ser enrolado pro resto do contrato e quando passa, né, a gente vai ver o tempo passar, vai ficar até 2027, que é o que a Leila quer. Né? Se tudo correr bem, é isso, né? Até o final do mandato dela. É isso. Aí ontem, vamos falar de São Paulo já. Eu adoro reações de internet. Eu critico, mas tem muita coisa boa, inclusive eu me divirto muito, adoro memes, adoro mandar reels. Acho que é uma linguagem moderna. Você me mandou um que eu não vi ainda, preciso ver. Faz favor de ver. É bom? É bom? Aí, é bom? Minha curadoria é boa. Aí tinha o pessoal recuperando tweet antigo de torcedores do Palmeiras criticando o Abel. Que, aliás, até hoje existe, né? Mas as críticas já foram mais fortes. Aí tinha um que chamava de Pedro Álvares Pardal. É muito bom, né? Pedro Álvares Pardal. Tinha alguns. Eu me divirto. Agora não tenho o que falar, filho. Não tenho o que. Não tem. Há muito tempo não tenho o que falar. A missão do São Paulo é difícil Nunca hoje. teve. O torcedor sempre arruma. O torcedor Tem, arruma. tem o que falar? Arruma. Tem. Mas pelo que traz de ganhos, é muito pouco. E nunca foi Pardal também. Não é só porque é engraçado a rima. A gente brinca com algumas coisas que ele já fez, sim. Faz parte. Bom, torcedor... deixa eu voltar aqui que eu já nem lembro. A missão do São Paulo hoje é difícil contra a LDU. Aí o torcedor tá confiante e faz loucuras para apoiar o time. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!